Paz do Senhor, igreja. Amém? Glória a Deus. Podeis sentar, inclusive eu. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que bênção nós estarmos aqui juntos para adorarmos o nosso Deus, que é o único digno de louvor e de adoração. Glória a Deus. Será que eu vou fazer moda da igreja agora? Pregar sentado? Aconteceu um pequeno acidente, igreja. Na sexta-feira, tem uns irmãos aí da nossa igreja que combinaram de jogar futebol, né? E aí na quarta sexta-feira aconteceu esse episódio aqui. Sozinho ainda, né? Ouvi um glória a Deus aqui. Mas amém, graças a Deus, estamos aqui juntos para adorarmos ao nosso Deus, pois Ele é digno de louvor e adoração. E nós temos o privilégio de receber alguns visitantes aqui nesta noite. O Geraldo, se coloque de pé por gentileza, o André e a Giovana e o Diogo e a Juliana, se coloque de pé por gentileza. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus, sejam bem-vindos em nome do Senhor. Receba os cumprimentos aí, algum irmão próximo se puder cumprimentar. É Diego, tá? Desculpa, meu irmão. Diego, então. Deus abençoe em nome de Jesus. Amados, eu quero trazer uma ministração de algo que o Senhor colocou no meu coração, que está na carta de Paulo aos Colossenses. Glória a Deus, obrigado, meu irmão. Glória a Deus. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo do 1 ao 10. Glória a Deus. Eu vou ler na NVT, que diz o seguinte: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Portanto, faça morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornem semelhantes a Ele. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, é no nome de Jesus Cristo que estamos aqui, Senhor, nesta noite, para te louvar e te exaltar pelo que tu és, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor, pois ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Senhor. E nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos conceda um espírito de sabedoria e revelação, para compreendermos a tua palavra e aprendermos mais de ti, Senhor. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero trazer a mensagem que tem como tema Nova Vida com Cristo. Amém? Você crê que você vive uma nova vida com Cristo? Glória a Deus, nós vivemos uma nova vida com Cristo Jesus. E eu confesso, meu irmão, antes de começar a pregar sentado vai ser difícil para mim, que eu gosto de me mexer bastante, então vamos trabalhar isso juntos. Mas, olhando para esse texto aqui de Paulo aos Colossenses, ele escreve essa carta, e uma característica interessante dessa carta é que Paulo, ele não esteve nessa igreja em Colossos. Paulo, ele enviou um discípulo dele querido, chamado Epáfras, e esse Epáfras, ele funda essa igreja ali em Colossos,
no qual ali Paulo tinha um carinho muito grande por aqueles irmãos que frequentavam ali a igreja de Colossos. E essa igreja, ela estava sofrendo algumas influências da época. Ela estava sofrendo uma influência de filosofias gregas, alguns conceitos judaicos queriam introduzir dentro da igreja, até mesmo gnosticismo, ou seja, inúmeras doutrinas totalmente distantes da palavra de Deus estavam chegando ali na igreja. E Paulo então ele escreve essa carta, uma recomendação para os irmãos ali em Colossos, com o objetivo de mostrar para aqueles irmãos que agora eles têm uma nova vida, que agora eles têm algo que o Senhor separou e preparou para a vida deles. E se nós olharmos aqui no capítulo 3, versículo 1, Paulo ele já inicia e ele fala: vocês, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo. Glória a Deus. O que é lindo é que Paulo ele não inicia esse assunto no capítulo 3. Mas se nós olharmos no capítulo 1, versículo 13 a 14, Paulo ele fala: ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Paulo ele vai construindo a carta e vai trazendo ali justificativas para declarar: uma vez que vocês ressuscitaram com Cristo. No versículo 21 e 22 ele também fala: vocês estavam longe de Deus, eram inimigos, mas agora foram reconciliados. Aleluia. Versículo 12 e 15 do capítulo 2: vocês estavam mortos por causa dos seus pecados, então Deus lhe deu vida com Cristo. Aleluia. Deus não apenas melhorou a nossa condição como ser humano, mas Deus nos deu uma verdadeira vida nele. Quando olhamos para o texto, e no versículo 1 do capítulo 3, ele fala: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida. Paulo ele não fala aqui uma vez que daqui um tempo ou daqui um período vocês vão ressuscitar em Cristo, talvez um dia. Não, ele fala: vocês já ressuscitaram. Algo já realizado por Jesus, algo que o Senhor já realizou, é uma realidade presente na minha vida e na sua vida. Jesus já deu esse privilégio. Nós somos ressuscitados em Cristo Jesus, nós temos uma vida em Cristo Jesus. E o povo daquela época, eles estavam perdendo essa essência. Eles estavam perdendo a identidade de quem é o Cristo e, consequentemente, a vida cristã deles estavam distanciando do padrão estabelecido por Deus. Então Paulo, quando ele escreve essa carta, ele fala: que cristãos de Colossos, vocês ressuscitaram com Cristo. E para nós nessa noite, cristãos da Zona Sul, vocês ressuscitaram com Cristo. Aleluia. Nós precisamos entender quem nós somos em Cristo. Nós precisamos compreender o que Cristo fez por nós. Só é possível viver o Evangelho, só é possível viver uma vida de obediência à palavra de Deus, se nós entendermos o que Cristo já realizou na cruz do Calvário. A vida cristã não é baseada em um conjunto de regras que você faz por conveniência ou não. A vida cristã é baseada naquilo que Cristo já fez por você, naquilo que Cristo já realizou na cruz do Calvário, naquilo que Cristo ele já se entregou por amor a nós. Aleluia, glória a Deus. Paulo ele faz questão de, antes de listar os pecados que o povo de Colosso e nós nos dias de hoje precisamos evitar, ele faz questão de mostrar quem nós somos em Cristo. Ele faz questão de dizer que vocês foram ressuscitados por meio de Jesus Cristo. Precisamos compreender, é fundamental para a minha vida e para a sua vida, saber quem nós somos em Cristo, saber a nossa identidade como filho de Deus. O primeiro louvor mencionado, cantado aqui nesta noite: eu sou quem o Senhor dizes que eu sou. E sabe quem você é, meu querido? Você é um amado por Deus.
você é amado pelo Senhor, você é um escolhido do Senhor. Paulo escreve em Efésios, ele fala: antes da fundação do mundo, antes da criação de todas as coisas, Deus te escolheu e te chamou pelo nome. Seu pai e sua mãe nem eram nascidos, Deus já te conhecia, Deus já te amava, Deus já tinha te separado. Meu irmão, somos escolhidos pelo Senhor. Nós apenas, diante da escolha que o Senhor fez pela minha vida, pela sua vida, nós apenas reconhecemos diante do Senhor. Nós deixamos que o Espírito Santo, ele venha nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. E um dia nós falamos: Senhor, eu quero uma nova vida. Senhor, eu quero uma vida agora que não é mais como era anteriormente, mas agora eu creio que eu fui ressuscitado em Cristo Jesus. Nós entendemos por meio da palavra que o Senhor, através de João Batista, ele traz o batismo nas águas. O batismo nas águas nada mais é do que morrer o velho homem para nascer o novo homem. Quantos aqui já foram batizados nas águas? Glória a Deus. Já fiquei sabendo com o pastor Vinícius que a partir de julho teremos sala de batismo e você pode fazer parte disso. O batismo nada mais é você levantar como um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Agora não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. É a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Aleluia! O cristianismo, meu irmão, ele não começa com um comportamento, ele começa com transformação. A vida cristã, ela não é, eu já falei isso, mas eu vou repetir, ela não é composta do que não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Mas é o que Cristo fez e que você agora é transformado. Você agora é nova criatura. Aleluia. Tem hora que nós queremos parar algumas práticas, mas ainda nós não fomos ressuscitados com Cristo. Se nós ainda não temos total compreensão do que Cristo fez por nós, do que Jesus realizou na cruz do Calvário, talvez você ainda tenha dúvida da sua fé, você ainda não tem convicção do que Jesus fez. E nós tem hora que ficamos presos à vida do passado, à vida antiga, à vida que éramos anteriormente. Queremos viver uma vida dupla, uma vida até mesmo tem hora escondida. Na frente, na igreja, na frente dos nossos familiares somos uma coisa, mais distante somos outra. Vivemos à frente na igreja como filhos de Deus, mais distantes vivemos como filhos do diabo. Acaba uma volatilidade, uma mudança repentina de comportamento, baseado naquilo que o ambiente faz o nosso comportamento. Mas meu irmão, você é uma nova criatura, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas elas se passaram, fomos ressuscitados com Cristo. Não tem como manter o mesmo comportamento se nós com Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que Paulo enfatiza, e por isso que o Evangelho é maravilhoso, porque o Evangelho, ele não está preocupado em ficar batendo no seu pecado, ele está preocupado em te salvar do seu pecado. Ele está te preocupado em te convencer de que você precisa de um Salvador, que você precisa de um Senhor, daquele que cuida e zela pela sua vida, pela minha vida. Aleluia. Queremos mudar práticas sem compreender a nossa identidade como filho, como nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. E na continuidade do versículo 1, Paulo então, após ele deixar bem claro a nossa identidade, após nós entendermos aqui nessa noite quem nós somos em Cristo, e que nós fomos ressuscitados em Cristo, agora então uma nova vida, ela tem que ter uma nova mentalidade, uma nova vida, ela tem que ter uma nova maneira de agir, uma nova forma de você se relacionar. E Paulo, ele começa, então ele dá continuidade, ele fala: mantenham os olhos fixos nas realidades do alto. O verbo mantenham, na minha versão NVT, ela está no imperativo, ou seja, Paulo está dando uma ordem. Paulo aqui, ele não está falando assim, de vez em quando,
vocês mantenham os olhos em Jesus. Não, ele fala mantenham, convicto, ali no imperativo. Igreja, nós aqui presentes, mantenham os olhos fixos na realidade do alto. É uma continuidade, é uma atitude contínua, não é somente no domingo, não é somente de final de semana, mas é no dia a dia nós mantermos os nossos olhos nas realidades do alto. E manter os olhos, meu irmão, é foco. Se tem uma coisa que nós, no século 21, 2026, estamos com muita dificuldade, é manter o foco. O foco é uma coisa muito difícil de nós mantermos. Se você pega um livro para ler, ou a Bíblia, até você pegar o foco, você dá uma viajada um pouquinho, né? Sua mente vai longe. Por quê? Porque hoje nós temos o hábito de receber muitas informações ao mesmo tempo. Por exemplo, a gente acessa uma rede social, e aí nós vamos lá, o algoritmo da rede social, ele é muito inteligente, ele coloca só coisa que você gosta. E aí você começa lá a ver, e aí você assiste um Reels, depois você assiste mais um, e aí você assiste outro, aí você dá risada, compartilha com a esposa, compartilha com os amigos, e aí você vai. Fica ali minutos, talvez horas, acompanhando e recebendo milhões de informações na sua mente. Tudo aquilo ali bombardeando a sua mente de coisas legais, coisas engraçadas. Vigia no que você olha nas redes sociais, meu irmão e minha irmã. Aquilo que seja agradável. E nós então somos bombardeados de dopamina, que é uma substância no nosso cérebro de prazer. E aí quando nós olhamos para um livro, quando nós temos a oportunidade de estar na casa do Senhor, estamos numa aula, por exemplo, na sua faculdade, na sua escola, ou num curso que você vai estar fazendo, e você manter o foco é muito difícil. Diz alguns professores, estudiosos falam que uma pessoa ela não consegue manter um foco mais do que 30 minutos numa palestra, numa mensagem. Por isso que normalmente o pregador ele se mexe, ele vai para um lado para poder você acompanhar ele, de uma forma para que o tom de voz ele altera conforme a mensagem, com a ideia e o objetivo de captar a sua atenção. Hoje eu não vou estar andando para um lado e para o outro, então vocês me ajudam. Mas o foco é uma dificuldade nos dias de hoje. É uma dificuldade que eu e você precisamos tomar cuidado. Somos bombardeados de notícias, somos bombardeados pelas preocupações. Tem hora que nós vamos ler a Bíblia e ficamos pensando na conta que vamos pagar. Tem hora que vamos orar para dormir e você fica pensando se você tirou a carne do freezer para poder descongelar a tempo do almoço. Somos bombardeados. Mas Paulo agora ele declara, ele fala, tenham foco nas realidades do alto. Ou seja, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. O alto, meu irmão e minha irmã, não é apenas um lugar. O alto, o centro da realidade do alto é Cristo. Aleluia. A realidade do alto nos lembra quem nós somos em Cristo. A realidade do alto nos faz saber que nós fomos amados, que nós somos salvos, nós somos justificados, nós fomos escolhidos, separados, filhos de Deus. Ou seja, as dificuldades elas vêm, as situações contrárias elas surgem na nossa vida e na nossa caminhada, mas nós mantemos os nossos olhos em Cristo, aquele que no escritor aos Hebreus fala, autor e consumador da minha fé, aquele que me sustenta, aquele que me guarda, aquele que mesmo na dificuldade ele está comigo. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Continuando o versículo 2, pensem nas coisas do alto, e não nas coisas da terra. Pensar nas coisas do alto, meu irmão e minha irmã, não é viver alienado desse mundo, pode ficar tranquilo. Não tem problema nenhum de nós
jogarmos uma bola. Não tem problema nenhum em nós assistirmos um futebol. Não tem problema nenhum em nós assistirmos um filme em família, assistirmos uma série, ir no cinema. Não tem problema. O Senhor, Ele permite, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas nós precisamos, como igreja, aonde quer que venhamos a estar, o que nós venhamos a fazer, devemos estar com o Senhor. Devemos estar com o Senhor em nossas vidas. Pensar nas coisas do alto é compreender que onde estamos, fomos chamados por Cristo para demonstrar sua diferença, para demonstrar quem nós somos. Lá no futebol, só tem irmão e tem hora que vem uns convidados, né? De um, amigo do outro. E aí já deixam bem claro que a gente é crente, né? Então não tem palavrão, né? Os irmãos pegam mais leve, é mais tranquilo. E sabe uma coisa interessante? Até um testemunho. A gente chegou no primeiro dia lá na quadra e tinha o rapaz que administrava a quadra, estava com um som alto de aquelas músicas tudo atrapalhada, né? E a gente não falou nada, né? Ele estava escutando a música e deixamos. E aí quando acabou o futebol, a gente faz uma rodinha, né? Conversa ali alguma coisa e depois a gente faz uma oração para cada um ir para sua casa em paz, em segurança, né? Chegou no outra sexta, o amado colocou louvor. Olha como Deus faz as coisas, meu irmão. Aí tem hora que a gente não precisa falar nada, basta o nosso comportamento, a nossa atitude. Aí agora toda sexta é cheio de louvor. E aí é lógico que aí eu vou falar com ele, né? Cheguei na outra sexta, eu falei, gostei, hein? Glória a Deus, que bênção, vou até fazer mais gol depois dessa. Por quê? A gente tem que mostrar a diferença. Aonde quer que eu e você venhamos a estar, Cristo precisa estar presente, Cristo precisa estar conosco, o que venhamos assistir, o que nós venhamos a fazer, Cristo está conosco, é pensar na realidade do alto, é trazer Cristo em nossas vidas, aleluia, trazer Cristo em nossa casa, em nosso trabalho, em nossa família, em nossas decisões, em nossa rotina. Sabe uma prática muito boa que eu recomendo você a fazer? Coloque louvor na sua casa, coloque a música que edifica, deixa ali, tem hora que o dia é meio estressante, circunstâncias que tem hora que você nem sabe explicar, aí o que a gente faz em casa? Alexa, Spotify, ela liga automático e fica lá no louvor, porque a gente vai ali no momento ali, ó, a gente está fazendo alguma coisa, estou trabalhando lá, fazendo meu trabalho, está lá, o louvor, adorando a Deus, a Bruna fazendo as coisas, cuidando do Benjamin, está lá adorando a Deus, o Benjamin lá brincando, mas está com a música lá, ó, no ouvidinho dele ali, gravando. É o que? Traga Cristo para o seu lar, traga Cristo para a sua casa. Talvez se algum parente seu não é convertido, algum familiar seu não é convertido, coloque louvor. É lógico, não vai colocar no volume máximo e trazer perturbação, que aí você não vai ser bênção. Mas coloque louvor, deixa ali o Senhor ministrar, deixa ali o Senhor, Ele fazer a obra, aleluia. Calvino, ele observava e ele falou algo muito interessante, está resumido aqui, ele fala assim, Paulo combate uma espiritualidade baseada apenas em regras humanas, o alto não é um conceito abstrato, é onde Cristo está. Buscar as coisas do alto é reorganizar toda a vida em torno dele. Ou seja, pensar nas coisas do alto é nós reorganizarmos a nossa vida em torno de quem? De Cristo. Em torno do nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando o texto então, igreja. Ele fala, e quando Cristo que é sua vida for revelado ao mundo inteiro... versículo 3, pois vocês morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Uma coisa aqui para nós falarmos, morreram para esta vida, já viu um morto falar? Já viu um morto mexer? Não mexe, morto não fala, morto não pensa, morto está morto, e Paulo ele declara agora, vocês morreram para esta vida, ou seja, não estão mais sob o domínio do pecado, não estão mais sobre a escravidão do pecado, vocês estão mortos para o pecado. Então ele fala no versículo 5,
4, desculpa. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Glória a Deus. Versículo 5 diz então: façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Portanto, façam morrer. Mais uma vez, Paulo utilizando um verbo no infinitivo. Façam. Só que agora, ele fala o façam, após nós já entendermos quem nós somos em Cristo. Após nós já compreendermos que a nossa vida agora, a nossa vida de pecado, ela foi morta, e nós agora fomos ressuscitados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Após nós compreendermos que agora nós temos que manter os olhos na realidade do alto, reorganizar a nossa vida em Cristo. E agora, a partir dessa compreensão, nós agora ouvimos a instrução de Paulo: façam morrer. Façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas. Por que existe essa preocupação? Porque o Evangelho não é legalista. O Evangelho não é um conjunto de regras. O Evangelho, você não vem na igreja para o pastor te falar o que você pode e o que você não pode fazer. Você vem à igreja para ouvir a palavra, ser edificado pela palavra e ter a revelação mais e mais de quem Cristo é na sua vida. E a partir disso, do seu entendimento de quem Cristo é, nós olhamos agora para os mandamentos do Senhor e nós obedecemos por amor. Nós seguimos por obediência, por compreensão do que Cristo fez por nós. Aleluia! E Paulo fala então: façam morrer. Fazer morrer, meu irmão, é deixar de alimentar. É deixar de trazer ali aquilo à tona novamente. Se você tem um bichinho de estimação, e você deixar de dar comida para ele, o que vai acontecer? Ele vai ficar doente, ele vai emagrecer, ele não vai ter força, e ele vai morrer. Cruel o meu exemplo, né? Mas é exatamente isso, meu irmão. Eu fiz um exemplo de um bichinho de estimação, mas a gente tem que tomar cuidado para não ter pecado de estimação. O bichinho de estimação, o que a gente faz? A gente tem um bichinho pequeno desse tamanho aqui de estimação lá em casa, que é o Chase. É um American Bully de 30 quilos. 30, 40, depende, quando a gente dá bastante alimento para ele ou não. Mas a gente cuida dele, igreja, pode ficar em paz. E o que nós fazemos? Ele tem a comidinha da manhã, tem a raçãozinha, a porção dele pela manhã. Aí ele sabe que sempre a sobrinha do café da manhã, um pãozinho com ovo, chega lá nele, ele fica todo feliz. Aí o Benjamin não almoça todo o almoço, aí a gente chega lá, ele come a comidinha do Benjamin. Aí depois da janta, ele tem a ração dele novamente. Ou seja, ele sabe que é o momento dele comer, então ele já vem todo feliz e entusiasmado. E ele está forte, está vigoroso. Meu irmão, minha irmã, se nós tratarmos o nosso pecado dessa forma, o pecado vai ficar forte na nossa vida. O pecado vai ficar vigoroso. A gente não vai conseguir vencer o pecado se nós tratarmos o pecado com cuidado, nós alimentarmos. Se nós sabemos que dependendo dos relacionamentos que estão à nossa volta, vai nos levar ao pecado, então nós evitamos aqueles relacionamentos. Então quer dizer que eu sou crente e não posso ter mais amigo não crente. Não é isso que eu disse. O que eu disse é que nós precisamos ter o entendimento. Se aquela amizade, se aquele relacionamento está me afastando de Cristo, então tem um sinal de alerta aqui. Eu preciso fazer algo. E normalmente eu já deixo bem claro, se você começou a sua vida, a sua caminhada com Cristo, você vai ter que distanciar dos seus amigos. Senão você não vai conseguir. Depois, futuramente, quem sabe você consegue reaproximar novamente. Porque aí você vai ter força de tentar trazer eles agora para a casa do Senhor. Por isso que nós agora, ao ver aqui a instrução de Paulo, ele fala: façam morrer. Ou seja, deixe de alimentar. Se você peca num determinado horário, assistir TV, ou mexer no celular, ou mexer no computador, então não mexe mais nesse horário. Não faça mais isso. Se você ouvir uma música, e tem músicas, tem pessoas que falam: eu gosto de ouvir música secular e tal.
Ok, a sua consciência. Mas se você ouve uma música, essa música vai te trazer influência na sua vida. E seus ouvidos foram criados para a glória de Deus. Então ouça aquilo que glorifique a Deus, que exalte o nome do Senhor. Não alimente paixões mundanas. Paulo deixa bem claro aqui para nós, ele faça morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Estão dentro. O pecado está dentro, a gente ainda não está 100% livre do pecado, da nossa natureza pecaminosa. Nós fomos salvos por Cristo, justificados, perdoados, libertos, livres, sim, mas nossa natureza ainda é pecaminosa. Temos a nova natureza com Cristo? Temos, mas enquanto estamos nesse mundo, nós estamos sujeitos a errar, nós estamos sujeitos a pecar, mas precisamos entender quem nós somos em Cristo. Mantendo os olhos fixos nas realidades do alto, reorganizando a nossa vida em Cristo, nós fazemos morrer as coisas pecaminosas e terrenas. Aleluia, a vida cristã não é passiva, meu irmão. Existe uma luta diária contra o pecado. Eu e você precisamos entender que a vitória nessa luta acontece quando compreendemos o que Cristo fez por nós, e não com aquilo que não é para fazer. Eu lembro que eu sempre falava para os jovens, eu falava, se você tem uma dificuldade no pecado, não fique focado no seu pecado, foque em Cristo, foque no que o Senhor fez por você, foque no amor de Jesus pela sua vida, pelo amor de Jesus pela tua vida, não foque no que você não pode fazer, foque no que Jesus já fez, e você vai ver a consequência disso, da transformação do Espírito Santo na sua vida e na minha vida. Nossa identidade com Cristo precisa estar clara. Se não entendermos quem somos dele, corremos o risco de obedecer apenas por conveniência e não por amor a Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Continuando o texto. Da paixão sexual, dos desejos maus e da ganância que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Interessante que Paulo aqui, ele cita alguns pecados. Ele fala para nós imoralidade sexual, ele fala para nós impureza, paixão sexual, desejos maus, ganância, idolatria. Se livrem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena, não mintam. Ou seja, agora ele detalha o que não é para fazer, o que nós precisamos deixar morrer, porque isso está dentro de nós. Mas nós devemos entender quem nós somos em Cristo, e como nós somos em Cristo, somos nova criatura. E como nova criatura, nós não repetimos esses comportamentos. Aleluia. Versículo 10. Revistam-se. Não, antes, deixa eu falar uma coisinha aqui. Interessante aqui que ele fala, se livrem da ira, da raiva. Sabe onde você fica irado e com raiva? No trânsito. Em casa, com a família, normalmente com as pessoas que você mais ama, é as pessoas que você tem mais facilidade de ficar com ira, com raiva. Ah, você está me irritando. Ainda mais quando você tem irmão, né? Quando você está crescendo, o irmão é especialista em irritar o seu irmão. Eu falo isso por experiência própria. A Keila era especialista em me irritar. E eu a ela também, né? Mas depois que casa, meu irmão, a gente nunca mais brigou, olha só que bênção. Então se você, os solteiros aqui que tem seus irmãos, quando você casar, você vai sentir falta. Mas se livre da ira, respira fundo, conta até 10, conta até 20, ou não conta e só fica quietinho. Precisamos se livrar da ira, da raiva, da maledicência, ou seja, não falar mal dos outros. Se tem uma coisa que dá ibope e que junta a rodinha facilmente, é quando nós falamos mal de alguém. Já percebeu?
E aí você sempre encontra alguém que também não gosta daquela pessoa. E aí já era. Quando você vê, você já deu abertura para falar mal de alguém. E aí a gente peca, a gente falha. Mas Paulo, ele fala para nós, façam morrer. Ou seja, fale com Deus. Né? Se alguém está te incomodando no trabalho, está te irritando, fala para Deus, entrega ao Senhor, peça ao Senhor, Senhor, tem misericórdia desse miserável, me ajuda. Precisamos ter amor. Hoje pela manhã o nosso pastor trouxe uma mensagem maravilhosa, depois assiste na sua casa. Ele pregou uma série de mensagens em 1 Coríntios capítulo 13, fé, esperança e amor, e a maior delas é o amor, e hoje pela manhã ele pregou sobre o amor. Ele falou, nós como cristãos não temos que viver uma vida porque nós gostamos de algo. Ou seja, eu gosto da igreja, então eu vou. Eu gosto do pastor, então eu vou. Eu gosto de Jesus, então eu sirvo Ele. Eu gosto de tocar, eu gosto de pregar, eu gosto de servir. Tem que ser, eu amo Jesus, por isso eu vou. Eu amo a igreja do Senhor, eu amo tocar, eu amo cantar, eu amo pregar, eu amo servir, ou seja, eu faço por amor. E aí quando nós fazemos por amor, mesmo que alguém pisa no nosso calo, mesmo que alguém pisa no nosso pé, você faz aquilo por amor, então você ultrapassa aquilo. Você não vai deixar que isso venha te impactar na sua caminhada, porque você faz por amor. Então assista essa mensagem depois no decorrer da semana na sua casa. E agora então, Paulo ele chega no versículo 10, ele fala, revistam-se da nova natureza. E sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornem semelhantes a Ele. Mais uma vez um verbo no imperativo, revistam-se. Façam algo. Façam algo, revistam-se da sua nova natureza. E sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador. Tem um texto que eu gosto muito de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 18. O que eu quero é conhecer a Cristo, o poder da sua morte, a participação do seu sofrimento, para que um dia eu venha participar da sua ressurreição. Paulo tinha esse entendimento, conhecer a Cristo. Eu e você precisamos a cada dia conhecer mais quem nós servimos, conhecer mais aquele que nós viemos à casa dele. Hoje, esta noite, estamos conhecendo mais aquele que nos salvou, aquele que nos livrou, nos libertou. Precisamos conhecer Ele ao decorrer da semana. Sabe onde nós conhecemos Cristo também? Na dificuldade, na prova, no deserto, na situação contrária, Cristo se revela mais e mais. Jesus permite a situação difícil para que eu e você venhamos a dobrar mais o joelho e clamar a Ele, buscar a face dEle, pedir a Ele orientação, pedir a Ele para que venha conduzir a nossa caminhada com Cristo. Aleluia! Glória a Deus, à medida que vocês aprendem a conhecer, vocês estão sendo revestidos de uma nova natureza. Vamos conhecer mais a Cristo. Aleluia. Glória a Deus, conhecer suas atitudes, conhecê-lo de maneira íntima em nossa vida, gera em nós renovação de mente e nos torna semelhantes a Ele. E eu concluo então a mensagem. Nós fomos ressuscitados com Cristo. Amém? Você crê que Cristo te ressuscitou, que Cristo te salvou, que Cristo te libertou. Sua vida não começou quando você decidiu melhorar. Ela começou quando Cristo lhe deu a vida. Quando Cristo te presenteou com o dom da vida. Tenha certeza e clareza do que Cristo realizou por você. Antes de mais nada, saia com essa convicção nessa noite, saia com essa certeza para a sua semana. Cristo me amou na cruz do Calvário e por meio dele eu fui ressuscitado com ele. Saia com essa certeza, saia com essa convicção. Aleluia! Não deixe as preocupações da vida crescerem, se multiplicarem e ofuscar aquilo que Cristo fez por você. Jesus ele conta uma parábola, e ele fala sobre a parábola do semeador que saiu a semear.
e um dos terrenos ele cai sobre os espinhos, que começa a frutificar, mas logo depois as preocupações, são os espinhos, ofuscam ali a palavra do Senhor. Assim, meu irmão, precisamos estar atentos ao terreno que nós estamos. Deus está plantando sementes, Deus está colocando sementes. A cada dia que você abre a sua Bíblia, a cada dia que você abre o seu aplicativo de leitura bíblica, que você lê um versículo, um capítulo, um trecho das Escrituras, é uma semente que o semeador está semeando no seu coração. É algo que o Senhor está plantando no seu coração, é algo que o Senhor está plantando no meu coração. Depois medite nessa palavra, deixe a palavra ela se tornar vida em você, ela encarnar em você. Eu li esse texto, foi terça ou quarta-feira, de Colossenses capítulo 3, e eu grifei esses trechos: mantenham, pensem, façam morrer, revistam-se, e fiquei deixando isso ficar ali na minha mente, trabalhando, deixando Deus ministrar, Deus trabalhar. Precisamos deixar a semente do Senhor, ela plantar cada vez mais em nosso coração. Não deixe as preocupações desta vida tomarem sua mente, não coloque condição, ou não coloque como segunda opção ler a Bíblia, meu irmão, ou orar e falar com Deus. Coloque isso como primeiro na sua vida, coloque isso como prioridade. Comece o seu dia já agradecendo a Deus: Senhor, eu te agradeço pela noite de sono, eu te agradeço por o Senhor me levantou. A Bíblia nos fala: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, esse é o motivo de nós não sermos consumidos. Ou seja, você levantou hoje pela manhã, agradeça a Deus, Deus te sustentou mais um dia. Agradeça a Deus pelas mínimas coisas, pelas grandes coisas também, mas pelas mínimas coisas também. Leia a Bíblia e busque a presença do Senhor. Viva a sua vida, mas viva com Cristo guiando a sua vida, a sua família, o seu trabalho, todas as áreas da sua vida. Que Cristo seja ali aquele que reorganize a sua vida, organize a sua vida. Não vive a terra apenas olhando para a terra, meu irmão. Viva a terra olhando para o céu, confiando que aquele um dia que foi, ele vai voltar, ele vai retornar para buscar a igreja dele. E eu e você somos a igreja de Cristo. Eu e você somos os escolhidos por Cristo. Eu e você somos nova criatura. Eu e você fomos amados por Cristo. Eu e você ressuscitamos com Cristo Jesus. Aleluia. Eu convido você a se colocar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu repito o versículo 1 de novo, a parte A. Uma vez que vocês ressuscitaram com Cristo. Aleluia. Só esse trecho aqui já é a palavra. Só esse trecho aqui já traz muita profundidade para nós. Uma vez que vocês ressuscitaram com Cristo. Isso muda o destino meu e seu. Esta frase. A aplicação dessa frase em minha vida e na sua vida muda o destino no qual eu e você estávamos destinados. O inferno, a perdição eterna. Essa frase não apenas muda o destino da perdição eterna, mas nos dá uma esperança de uma vida eterna. Esta frase não apenas nos dá a esperança de uma vida eterna, mas nos dá a esperança de um Deus que permanece diariamente conosco. Nos dá a esperança de que nós temos o Espírito Santo, que está conosco não apenas no domingo, mas todos os dias da nossa vida. Essa frase nos ajuda a vencer o pecado. Essa frase, a aplicação disso, a vivência disso, nos dá a convicção de que nós fomos amados por Cristo. A nossa identidade como filho de Deus. Não vivemos mais como órfãos,
Não vivemos mais perdidos, mas temos a consciência do que Cristo fez por nós. Eu convido você a adorar agora nesse momento com a igreja.